Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Osíris, eu sou espírita e professor de literatura. A nossa intenção é estudar o romance de Emanuel, Ave Cristo, recebido pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. A nossa intenção é fazer 16 vídeos, que vão durar entre 15 a 30 minutos cada um deles. O primeiro vídeo, que é justamente este, é uma introdução ao romance. Depois nós faremos um vídeo a respeito do prefácio. E depois nós faremos 14 vídeos, cada um a respeito de um dos capítulos do romance. O romance é composto por 14 capítulos e nós vamos analisar cada um deles. Tá? O primeiro romance do Emanuel foi publicado em 1939, que é o Há 2000 anos. No ano seguinte, em 1940, é publicado o romance 50 anos depois. Em 1942 surge Paulo Estevão e em 1943 o romance Renúncia, que é o único romance que não se passa nos tempos da Roma antiga, dos primeiros cristãos. 10 anos depois, em 1953, surge o Ave Cristo. Portanto, Ave Cristo é o último romance publicado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito Emanuel. Uma curiosidade que eu sempre tive é a seguinte, por que o Emanuel publicou 5 romances? Por que não 6? Por que não 7? E essa pergunta sempre ficou na minha cabeça. E um dia eu assisti a uma palestra do Carlos Bacelli, que conviveu décadas com o Chico Xavier. E o Bacelli falou, deu um depoimento muito interessante. Ele disse que o Emanuel tinha a intenção de publicar pelo menos mais um romance, que seria sobre o Inácio de Antioquia, que está aqui representado nessa estampa, sendo aqui devorado por leões, porque ele também sofreu essa punição. Então havia esse interesse do Emanuel lançar mais esse romance, através da mediunidade do Chico. Mas a partir de 1971, ou seja, a partir do programa Pinga Fogo, o primeiro que foi em julho de 71 e o segundo em dezembro de 71, após esse programa que teve repercussão nacional, Uberaba foi invadida por várias pessoas vindas do Brasil inteiro, querendo conhecer Chico Xavier. E então, a partir desse momento, o Chico não teve mais condições de recolhimento para conseguir psicografar uma obra desse porte. E é interessante isso, porque depois que o Bacelli deu esse depoimento, eu fui assistir ao Pinga Fogo. E é muito interessante porque o Herculano Pires faz uma pergunta para o Chico. E ele pergunta justamente sobre os romances do Emanuel. E o Chico responde de maneira muito interessante também, Ele vai dizer nessa sua resposta que ele admirava muito a mediunidade da Zilda Gama, por ela receber vários romances, E ele então perguntou a Emanuel se não teria como ele também receber algum romance, da espiritualidade. E o Emanuel responde para ele que realmente ele tinha interesse, só que ele precisava de estar em um estado de profunda serenidade. Essa é a expressão que o Chico usa na resposta ao Herculano Pires. Profunda serenidade. E no momento dessa conversa com o Emanuel, ele não tinha essa serenidade porque ele estava ajudando, a criar os seus sobrinhos. E então ele não tinha condições.
3 anos depois, né, isso foi em 1933, 3 anos depois, sim, ele já tinha essa possível serenidade e teria que se dedicar, né, segundo o Emmanuel disse para ele, 2 horas por dia, sendo 1 hora de psicografia mais 1 hora de datilografia dos originais. O Chico, então, começa esse trabalho. Então, é interessante que esse depoimento do Bacelli vai ao encontro do que o Chico falou no Pinga Fogo, né? Realmente, para psicografar um romance, é necessário um recolhimento, é necessária essa profunda serenidade, né? Então, eu achei bastante interessante aí e a minha curiosidade foi respondida pelo Bacelli e por essa resposta do Chico ao Herculano Pires. Nesse estudo que nós vamos fazer, eu vou utilizar essa edição aqui, tá? Que é a primeira edição, né? A primeira impressão de 5.000 exemplares que foi lançada em setembro de 2012. Essa é a edição que vai servir de base aos nossos comentários. Eu gosto muito, quando eu estou falando sobre os romances do Emmanuel, de analisar as capas, né? As capas são muito importantes porque elas servem como uma espécie de introdução à obra. Então eu fui pesquisar as capas que já tiveram o romance Ave Cristo. E eu encontrei essas 4 capas aqui, né? Aqui a primeira capa, de 1953, a segunda capa, que foi desenhada pelo Cecconi em 1982, e aqui eu aproveito para fazer uma observação, né? A FEB, ela costuma falhar por falta de informação bibliográfica a respeito das capas, né? Eu não tive acesso a essa primeira capa, que é o livro, né, da primeira edição, mas eu tive acesso às outras 3 edições. Nessa aqui há uma referência ao Cecconi, né? E, aliás, numa revista Reformador, há uma entrevista com o Cecconi. E ele disse que começou a trabalhar na FEB em 1966. Então, nos anos 60 e 70, né, ele foi o capista da FEB. Então, há sempre a referência a ele, né? Já essa obra aqui, essa terceira capa, não há nenhuma referência de onde foi tirada essa capa, esses desenhos, e também na última não há também nenhuma referência no próprio livro, né? Então é uma pena, isso é uma falha que a FEB deveria corrigir. Bom, então eu também não consegui nessa pesquisa determinar com precisão por quanto tempo cada uma das capas ficaram, né? Mas a gente tem uma noção. Aqui, por exemplo, essa primeira capa é de 1953. Essa é a edição mais antiga que eu encontrei, não é? Então ela é de 1982. Eu não sei se tem alguma edição antes, mas essa edição já está com essa nova capa, né? Então a gente deduz mais ou menos, né, que essa primeira capa surgiu em 53 e ficou até o finalzinho dos anos 70. E aí nos anos 80 surge essa segunda capa, né? A terceira capa, essa edição aqui é de 2002, foi a mais antiga que eu encontrei. Então essa segunda capa vai de 1982 até o finalzinho dos anos 90, né? Em 2002 surge, pelo menos em 2002 já surge essa nova capa. E finalmente, né, a última capa que surge em 2012. Então, essa terceira capa ela vai de 2002 até 2011, né, quando essa nova capa surge. E é interessante notar também que quando a FEB muda a capa, ela não muda a capa só de um dos romances, né, do Emmanuel, mas ela muda de todos. Então, há uma revisão de capa de todos, né? Vamos agora analisar um pouquinho mais profundamente cada uma dessas capas, né? Vendo aí alguns detalhes.
Então aqui nós temos a primeira capa e é uma referência à arena, né? Aqui no fundo nós temos a arena e aqui nós temos uma pessoa, né, que a gente subentende então que é um dos primeiros cristãos que está sendo devorado por uma fera. Então essa ideia de martírio, né, dos primeiros cristãos é feita aqui essa referência a esse martírio na primeira capa, né? A segunda capa também, essa referência permanece, é a capa desenhada pelo Ceccone, né? Então aqui nós temos também a referência à arena, nós temos aqui os primeiros cristãos, e num primeiro plano, né, tomando grande parte da capa, o desenho aqui de uma fera, né, um leão ou um tigre, e que justamente em direção aos cristãos, portanto, a referência ao martírio dos primeiros cristãos continua na segunda capa, né? Aqui nós temos essa terceira capa e ela tem uma forma diferente, né? Nós temos dois planos, né, da capa. O plano superior, nós também temos aqui uma referência ao martírio dos cristãos, né? Então aqui nós temos os cristãos e aqui nós temos o leão. Na parte inferior é outro desenho, né? Então aqui nos anos 2000, as capas de todos os romances seguiram mais ou menos esse padrão, né? Dividido em duas partes, sendo que essa parte inferior é comum a todos os romances. Então nós vamos ver aqui que a inspiração da primeira parte dessa terceira capa é este quadro aqui, muito bonito, né? Esse quadro feito pelo Jean-Léon Gérôme, que é um pintor francês, né? E essa pintura se chama A Última Oração dos Mártires Cristãos. Então essa é a referência que foi utilizada para o desenho da capa. Na parte inferior, nós temos essa lápide aqui, que foi encontrada, né, nas catacumbas de Domitila, em Roma. Tá? Então aqui essa é uma das lápides, né, dessa catacumba, e nós temos aqui então a referência a vários símbolos cristãos, né, o peixe, a cruz, a âncora, né? Então foi essa lápide que serviu de referência para a construção da terceira capa, e ela aparece em todos os romances dos anos 2000, né? Finalmente, a última capa, né, a quarta capa até agora, que é essa aqui, né, e que também faz uma referência a uma arena, né, e a gente foi atrás e nós descobrimos então que esse desenho, né, essa ilustração é que foi utilizada na quarta capa. Essa ilustração é do século XIX e foi desenhada pelo inglês William Henry Bartlett. Então ela é que serve de referência. Fazendo um estudo comparativo, então, das quatro capas, né, nós vemos que todas elas fazem a referência à arena e, por consequência, ao martírio dos primeiros cristãos sendo devorado por feras, né? Isso acontece porque no romance essa é uma cena muito importante, muito impactante. Então aqui a capa já introduz, né, ao assunto, a um dos aspectos do romance Ave Cristo. E a quarta capa faz uma referência mais sutil, né, pela só presença da arena, sem a presença das feras. Um outro ponto interessante também é a expressão, né, o título da obra, Ave Cristo. Todas elas têm o ponto de exclamação, né, menos a segunda capa. Então veja aqui que a segunda capa omitiu, né, o ponto de exclamação aí que é presente, né, nas outras capas todas. Muito bem. E aqui nós temos o pequeno resumo retirado do site da FEB, um resumo da obra Ave Cristo, né? Ela vai retratar então essa obra, os primeiros cristãos,
E os protagonistas, né, dentre os protagonistas nós vamos ter o Quinto Varro, que é um espírito de alta evolução e que pede para reencarnar mais uma vez no planeta Terra, para tentar ajudar o seu filho Tassiano. Beleza? Essa foi então o nosso primeiro vídeo a respeito desse romance. É uma introdução. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o joinha e até o próximo vídeo. Grande abraço!